Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. E eu quero falar mais sobre Pedro Aquino e sobre o Benítez, meia, camisa 10, meia esquerda do Vasco da Gama, porque nas últimas horas muito tem se falado do Benítez e eu quero retomar o assunto Pedro Aquino, porque eu tenho uma informação que sim, ele vai ainda ser contratado pelo Grêmio na virada da temporada, mas é sobre isso que eu quero falar agora, porque nós ouvimos na Rádio Bandeirantes o presidente Romildo Bolzan Júnior e ele explicou parte do que a gente já sabia. Claro que a outra parte ele não vai avançar. E é sobre isso que eu quero falar. E quero saber se servem para vocês também. Pedro Aquino, volante, e o meia Benítez do Vasco da Gama. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, vou começar pela situação mais recente, que é a do Benítez, jogador do Vasco, jogador argentino que pertence ao Independiente. Ele veio para o Vasco da Gama com um passe fixado em 4 milhões de dólares. E o Vasco tem que exercer esse direito agora no final do ano, no final do mês de dezembro. Bom, nos últimos dias, vamos pegar assim, do início da semana para cá, acabou explodindo essa informação do interesse possível do Grêmio no Benítez, porque o Jorge Damiani, que é diretor de futebol do Independiente, ouvido numa entrevista, ele disse o seguinte: olha, não sei como vai ficar a situação do Vasco da Gama, porque o Benítez já recebeu propostas maiores que as do Vasco. E uma dessas propostas, segundo disse o Damiani, que é o dirigente do Independiente, é uma proposta do Grêmio. Aí eu fico pensando o seguinte, eu vou primeiro pela lógica, tá? Pela questão de informação. Vou pela lógica. Poxa, o Grêmio acabou de contratar o César Pinares, que é o meia. O Grêmio tem o Jean-Pierre, que é um meia. O Grêmio tem outras alternativas, dá para botar até o Isaac nessa conversa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Benítez não viria para o Grêmio para ser um reserva. Mas o Grêmio não contrataria um jogador por 4 milhões de dólares para que ele fosse reserva. E tem um outro detalhe aí, 4 milhões de dólares é a proposta do Vasco, que segundo o empresário, melhor dizendo, o dirigente lá do Independiente, o Jorge Damiani, ele disse que o Independiente já recebeu uma oferta pelo jogador maior que a do Vasco e que uma das ofertas seria do Grêmio. Aí, claro, a gente entra em contato com o presidente Romildo, com o vice-presidente de futebol Paulo Luz, e eles garantem que é mera especulação, que o Grêmio em nenhum momento manifestou interesse na contratação do Benítez. Eu considero ele bom jogador, mas confesso, na minha opinião, agora, pagar 4 milhões de dólares... O Grêmio, por exemplo, 4 milhões de dólares, se juntar, o Grêmio pagou menos por 2 jogadores. O César Pinares e o Churin, no montante, eles chegaram perto de 3 milhões e 600, 3 milhões e 700 mil dólares. Não bateram os 4 milhões. Então, penso que seja pouco provável a contratação desse jogador. Mas a imprensa argentina continua trabalhando e mais, se o jogador está no Vasco, que é um time que está penando para pagar salário, está com um monte de dificuldade dentro de campo. O Vasco não chega nos 4 milhões e tem uma proposta do Grêmio a mais de 4 milhões, se isso for verdade, eu não tenho dúvida que ele viria para o Grêmio. Mas, repito, primeiro, aí a opinião de torcedor e de jornalista. Eu não contrataria. Penso que não é um jogador que seja uma necessidade para o time do Grêmio hoje. E, segundo fontes oficiais, através do vice de futebol Paulo Luz e do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio não teve interesse nenhum, seria apenas uma especulação da imprensa. Mas, repito, não surgiu da imprensa, surge de uma entrevista concedida pelo diretor do Independiente da Argentina, o Jorge Damiani. Bom, vamos falar do Pedro Aquino. Eu já trouxe a formação várias vezes aqui para vocês, ele é o volante, o Grêmio quer contratar, o Grêmio tentou contratar, inclusive, na última janela. Perguntamos isso para o presidente Romildo Bolzan Júnior na Rádio Bandeirantes, e o presidente foi muito claro. Ele disse o seguinte, olha, esse foi um jogador que esteve na pauta do Grêmio, mas que num primeiro momento, ele está jogando no León do México, mas ele pertence ao Monterrey. O detentor dos direitos dele, que é o Monterrey, sequer aceitou conversar. Bom, o que eu tenho de informação e que eu já dividi algumas vezes com vocês? O Grêmio teria feito uma sondagem do Pedro Aquino, só que o Pedro Aquino tem o contrato dele terminando agora em junho de 2021. E quando o Grêmio fez a sondagem, recebeu como resposta um valor na casa dos 4 milhões de euros e que o Grêmio prontamente considerou um valor acima do que o Grêmio imaginava investir nesse jogador. Mas aí tem o recuo estratégico. Por isso que eu falei do tempo de contrato. O Aquino tem contrato com o Monterrey até junho. Então, em janeiro, mês que vem, ele pode assinar um pré-contrato com o Grêmio. No final de junho, ele vem de graça. Mas claro que o Grêmio não quer esperar o jogador até junho. O Grêmio quer o jogador imediatamente. Só que tem um outro detalhe aí. Justamente por estar terminando o contrato, naturalmente ninguém vai pagar os 4 milhões de euros que inicialmente o Monterrey queria. Então, é uma questão, como diria um amigo meu, negocial.
É uma questão em que o Grêmio dá um passo e o Grêmio não vai confirmar isso publicamente. Afinal de contas, isso pegaria mal para a diretoria lá do Monterrey. Mas eu continuo apostando no Aquino e não no Benítez. O Benítez, pelos valores envolvidos, por tudo que está acontecendo, pode até ter surgido uma sondagem. Eu duvido que tenha acontecido proposta, embora o Jorge Damiani, que é o diretor lá de futebol independente, tenha confirmado isso. Eu duvido que tenha ocorrido proposta pelos valores envolvidos, mas no Pedro Aquino eu continuo apostando. Mas eu quero saber a tua opinião. Aquino no volante e o meia Benítez servem para o Grêmio? O Pedro Aquino eu contrataria, o Benítez eu não contrataria. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.